Afinal, qual é o problema da pornografia? Muita gente vai te dizer que não tem problema, não existe problema nenhum, que faz parte, que é importante para os jovens, para que eles se descubram seu corpo, que eles só estão se divertindo, não estão fazendo nada de mal a ninguém. E muitos blá blá blás a mais, entendeu? Isso que vão te falar. Muita gente defende isso, que acha que está tudo bem. Mas eu vou te falar sinceramente, no meu dia a dia, como mentora de família, há mais de 25 anos, eu te digo que isso é extremamente prejudicial a qualquer pessoa. Extremamente prejudicial. Nessa minha caminhada, como mentora de família, já há 25 anos, já vi muitos casamentos chegarem ao fim pelo consumo da pornografia. E às vezes a gente não sabe o que está acontecendo, quando você vai tocar no ponto, é ali, é o consumo da pornografia. E quem mais se prejudica com a pornografia, acima de tudo, é a própria pessoa que consome. Você pode achar estranho falar consumir pornografia, por que eu não estou falando ver pornografia? E não é à toa, porque a pornografia, gente, é comparada às drogas mais pesadas, que todo mundo sabe que vai destruindo a pessoa por dentro, destrói mesmo a pessoa por dentro. Então, por isso que a gente fala consumir pornografia. Só que tem muita mãe que fica muito tranquila quando seu filho fica horas e horas e horas e horas no computador, quietinho, sem dar muito trabalho, não quer nem sair muito, a mãe fica tranquila. Só que depois, mais para frente, ela vai ver o que acontece. O risco está o quê? Na mudança de postura do filho. Isso que você tem que observar. Se ele fica no computador, ele começa a se desinteressar pela escola, pelo estudo, pelos amigos, e vai cada dia ficando mais viciado em imagens que nunca mais vão sair da sua cabeça. Isso é gravíssimo, gravíssimo. Eu já conversei com pessoas viciadas em pornografia e que dizem que é um desespero. E eu estou justamente aqui, gente, para falar por que precisamos combater a pornografia com todas as nossas forças. Mas eu não vou ficar dizendo aqui argumentos sentimentais, tô fora disso. Não, eu vou te mostrar argumentos racionais e quero que ao final do vídeo você entenda por que eu sigo firme nessa missão de alertar os pais sobre os assuntos mais tabus do século XXI. Parece que eu escolho, né? Tudo que é tabu, pornografia, sexualidade, comunicação, todas essas coisas. Então, o primeiro ponto, com relação à pornografia, nós temos uma frase que você vai guardar na sua cabeça. Imagem que entra, imagem que fica, nada sai. Tudo que entrou de ruim, de perverso, de exagerado, fica. E as imagens pornográficas, gente, são exageradas, feitas especialmente para provocar excitação e desejo. E ficam muito distantes do que é um relacionamento sexual normal, com seus altos e baixos, como você bem sabe, né? E uma pessoa normal como você, como seu marido. Ponto número 2. Além dos tamanhos exagerados, a pornografia provoca a excitação e leva o usuário ao quê? Ao hábito da masturbação. Porque é isso, se leva a excitação, ele vai procurar a masturbação, que nada mais é do que o sexo solitário, muito diferente de uma relação entre duas pessoas. Então isso mata a sua sexualidade, mata o seu relacionamento, né? Ainda que você muitas vezes possa achar que não, mas mata. Isso vai inabilitando a pessoa a se relacionar com outra pessoa. E isso mata essa sexualidade, como eu disse, que de humana passa a ser uma sexualidade falsa, virtual, digital, o nome que você quiser dizer, menos humana. Se for um jovem adolescente, ele terá assim a visão completamente distorcida do que é uma relação sexual e sempre vai acabar buscando um prazer egoísta, que é o prazer da masturbação. No caso dos casados, o que acontece? Começa a distorcer a sensação de prazer de uma relação, né? Por quê? A relação dos casados é o quê? Uma relação de doação, né? E essa pessoa passa a não buscar mais a relação com o seu cônjuge, porque a masturbação, através do uso da pornografia, é muito mais fácil, faz na hora que quer, é mais atraente e satisfatória. Mas o que fica, gente? Fica um vazio que essa pessoa vive depois, e que cada vez ela vai voltando ao mesmo ciclo vicioso da pornografia e vai aumentando o consumo cada vez mais. Uma vez por semana, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes por dia, né? Começa devagarinho e daí vai, como qualquer vício. Agora, pensa comigo, será que essa pessoa, esse jovem, vai conseguir se manter num relacionamento? Será que esse casamento vai ser positivo? Como é que vai ser essa vida de família? Muito difícil, né? Muito difícil que seja assim. Porque essa é a somatória perfeita para estragar o seu casamento. Se você introduzir a pornografia no seu casamento, você pode ter certeza, em
pouco tempo o seu casamento está acabado. Você, eu sei, você deve estar me achando, você é muito antiquada, Dorita, você é velha, você não precisa ir tão longe assim. Também tem pornografia por aí tudo, correndo na internet, os tempos mudaram. Eu sei, eu estou bem ciente dos meus 71 anos, mas não é por velhice não e nem por estar alienada. Eu preciso te falar que isso não é verdade. Só existe isso de correndo solto pela internet por um simples motivo: dinheiro. Pornografia dá muito dinheiro. O nicho da pornografia, gente, é um nicho bilionário, não é nem milionário, bilionário. E você acha mesmo que com os bilhões de dólares eles estão muito preocupados com o seu filho pro seu filho ter uma vida moral? Ou se isso pode estragar seu casamento? Não estão nem aí para isso, não estão nem aí para isso. Eles estão querendo os bilhões sempre, os bilhões. Então, não vamos ser tão ingênuos. Não, eles sabem como cooptar as pessoas. E o que interessa para eles? Que você, seu filho, seu cônjuge, ou seja lá quem for, se mantenha dentro do círculo vicioso da pornografia. A cada vez que o vício dessa pessoa aumenta, melhor para eles. Quanto mais a pessoa consome, melhor para eles. Porque no começo a pornografia oferece tudo gratuitamente, depois começa a cobrar e aí vai. É como um vírus que vai entrando muito rapidamente e vai tomando toda a pessoa, destruindo por dentro. Uau, assim, uma coisa horrorosa. Como um prédio que vai implodir, que você enche de dinamite e depois destrói inteiro. Isso nos leva ao terceiro ponto, né? Que o vício, com certeza, é um problema e sempre será. Mas a grande questão dos jovens no assunto da pornografia é como eles acabam conhecendo o assunto, o tema da sexualidade. E é desses vídeos que eles começam a formar a sua cabecinha sobre o que é sexo e também sobre o que é o amor. Imagine só, mas que tipo de amor? Pensa bem, apenas um tipo de amor que é egoísta e só interessado em satisfazer os seus prazeres, os seus desejos. Isso não dá, num casamento a gente sabe que não dá, né? Eu ouvi, gente, muitas histórias de crianças acessando pornografia com 8, 9, 10 anos de idade. E aí eu te pergunto, você achava que precisava falar com seu filho sobre sexo aos 8, 9 anos? As pessoas, quando eu falo isso, falam assim, não, mas não é muito cedo? Cedo é começar a consumir pornografia com 8 anos, isso sim, né? Então a nossa geração de pais, seja um pouco mais velhos, um pouco menos, não importa, foi criada num tabu sobre o assunto. Isso era coisa que só gente grande falava e não tinha conversa. E agora eu vejo são crianças ainda, descobrindo o que é sexo e o que é amor através da pornografia e distorcendo as suas ideias. É uma judiação que está acontecendo com a nossa geração. Por isso que nós estamos tendo tanta confusão no terreno da sexualidade, porque estão recebendo uma informação totalmente distorcida. E você não acha, você não fica pensando que o seu filho vai te contar. São poucos os jovens que perguntam e falam sobre o que viram. Fala meu pai o que eu vi na internet. Não, são pouquíssimos. Você deve estar pensando, nossa, Dorita, então pronto, então esse assunto não tem solução, estamos perdidos. Não, tem, claro que tem solução. Tudo tem solução. Enquanto estamos vivos aqui, temos solução. Tem uma frase que eu sempre digo nesse assunto, que é melhor chegar 1 ano antes do que 1 minuto depois. 1 ano antes. Você fica pensando, mas quando? Não, sempre. Que época que eu vou começar? Isso quer dizer o quê? Quer dizer que os pais precisam estar preparados para conversar sobre o assunto sempre. E não pense que é uma conversa, pronto, já fiz a conversa da vida. E sabe o que quer dizer? Desde que eles nascem. Desde que eles nascem eu preciso falar com eles. Como assim que eu vou falar com uma criança que acabou de nascer? Calma. Tudo tem seu tempo, tudo tem sua forma de falar. Vocês podem achar, agora você enlouqueceu, Dorita, não dá. Conversar sobre sexo com o filho desde que ele nasceu, imagina, não é possível. Sobre sexo não, gente, mas sobre sexualidade. Esse é o único caminho seguro da educação dos filhos. Construir naquela pequena cabecinha ali, aquela que acabou de nascer, dia a dia, o que é o amor, o que são os sentimentos, o que são as pessoas, quais as diferenças entre os homens e as mulheres. E na hora adequada explicar o que é uma relação sexual, porque é tão prazerosa para nós. Então nós vamos falando disso, isso é sexualidade, o que é um homem, o que é uma mulher, como pensam, como são diferentes, como se complementam, isso é sexualidade. E sabe que isso faz toda a diferença na cabeça de uma criança, porque vai pouco a pouco criando nela critérios, né, uma norma que ela sabe, que vai construindo pouco a pouco uma relação de confiança com os pais.
Afinal, eles podem tratar sobre todos os assuntos com os pais, não precisam ter vergonha e acabar perguntando para o Google ou sei lá para quem que vai aparecer, né? Então, essa relação de confiança é extremamente importante para você depois poder ir falando. A cada fase da vida você vai dar um tipo de explicação para o seu filho. E por que será que os pais não educam seus filhos numa sexualidade natural e normal o quanto antes? Tem alguns motivos, sabe por quê? Eu elenquei quatro motivos. Primeiro, por medo. Medo de estar antes da hora, sei lá. Por ignorância, não sabe como falar. Ou se não, por vergonha. Não sabe como tocar no assunto. Agora, esse quarto item é muito sério, sabe por quê? Muitas vezes porque constata que a sua própria vida sexual e a sua educação da sexualidade não foram um bom exemplo e não são um bom exemplo, né? Como você recebeu aquilo, como é que você trata a sua sexualidade. Então, não são poucos os casais que iniciam uma vida sexual absolutamente ignorante sobre o sentido profundo do amor e da sexualidade e começam muito cedo. Veja como é que os jovens hoje lidam com a sexualidade. Por exemplo, falar em esperar para ter um relacionamento sexual quando tiverem uma relação estável, madura, para os jovens é um verdadeiro contrassenso. O que dizem os jovens? Ah, peraí, Dorita, qual é o problema? Não tem problema nenhum, isso você é antiquada, isso é do outro. Hoje todo mundo é assim. O problema é que não entenderam que a relação sexual é uma relação de amor, a gente esquecer essa palavra, de entrega pessoal completa e não um momento de prazer, um momento de diversão. Você concorda que nós, pais, estamos muito despreparados? Isso, se você concordar, isso já está meio caminho andado. Esse problema é gravíssimo. Nós não estamos dando a ele a importância devida. Vamos acordar, gente. Vamos acordar porque os pais que estão sofrendo com os filhos é um sofrimento incrível. E finalizando, eu quero falar o quarto ponto: a pornografia dentro do casamento. Como pode funcionar um casamento onde um dos dois consome pornografia? Ou até mesmo só um deles? E não estou falando só dos homens não, viu gente? Nos últimos anos, nos últimos tempos, o consumo da pornografia pelas mulheres cresceu muitíssimo, né? Então, como pode funcionar um casamento assim? Porque isso separa, isso divide, fratura o casamento. Simplesmente não vai para frente. Eu trato de famílias, de casais, eu vejo isso. Quem consome pornografia acaba se consumindo, é como com a droga, e se incapacita para qualquer relacionamento, inclusive um trabalho estável, relacionamento com os amigos, todo tipo de relacionamento. E eu vejo, gente, com certeza vou dizer isso para vocês, eu vejo isso como uma grande injustiça na nossa sociedade atual, uma injustiça. Já deu para perceber que é um assunto que nós precisamos deixar de lado principalmente o tabu e começar a atuar como protagonistas na educação dos filhos e até mesmo na abordagem desse assunto dentro do casamento, porque não quer dizer que não tem salvação, tem salvação sim. Mas precisa coragem e precisa muita força, muita fortaleza. Sem acusações, sem colocar as pessoas na parede, colocar o dedo no rosto para acusar, mas sim uma real preocupação com a pessoa e com o futuro dela. Lembra sempre que essas pessoas estão sofrendo sozinhas, gente, sem perceber ou até mesmo sem conseguir sair do buraco. Estão em um ciclo que se enfiaram lá e não conseguem sair, tem vergonha de falar para as pessoas. E depois desse vídeo, que você já entendeu a importância de ser um suporte ao lado dessa pessoa, tanto no seu casamento como no seu filho, né? Você precisa ser um suporte. Se precisar um psiquiatra, uma medicação, um tratamento, é consumo, gente, é droga, tá? Eu tô nessa jornada já tem muitos anos, gente. E eu confesso para vocês que nunca tive uma boa receptividade das pessoas quando falo desse assunto. As pessoas preferem deixar para depois, não sei, agora não. Mas nos últimos anos eu me decidi que eu nunca iria parar e que ia cada vez mais alertar as pessoas sobre os reais perigos de uma sexualidade mal vivida ou de um assunto deixado de lado por diversos motivos. Então eu não vou parar de falar. Eu vou morrer falando, vou ser cancelada, vai ser tudo que acontecer, não te interessa, eu vou continuar falando, porque eu quero bem de vocês, eu quero muito bem de vocês. E foi pensando nisso que já faz algum tempo eu lancei um curso chamado O Pico da Montanha, que eu chamo de OPM, né? E você vai me ver falando muito nessa sigla muitas vezes, faz o OPM, já fez o OPM e tal, porque eu realmente acredito que educar a sexualidade seja subir uma montanha, né? Com fases mais fáceis, fases que a gente olha para baixo, tem vontade de desistir, que acha que é impossível.
E eu já vi diversas famílias, não foram poucas, que foram meus alunos, me contando como o curso ajudou a educar melhor seus filhos, porque nada como a gente ter o conhecimento do assunto. E como foi assim, deixando esses pais cada vez mais seguros para falar sobre o assunto dentro de casa, de forma sadia, natural, sem tabus, sem ataques, sem julgamentos. E dentro desse curso, o Pico da Montanha, eu explico os assuntos que vão além da pornografia. Claro que eu não estou falando só de pornografia, eu estou falando da educação da sexualidade, né? E eu vou te dar alguns exemplos, né? O que fazer em cada fase da vida da criança e do adolescente, o que fazer e o que falar, né? O que falar em cada fase. Depois, falo também da homossexualidade. Hoje a gente tem tantos problemas com ideologia de gênero, precisa entender bem isso. Sobre como educar para um amor verdadeiro, sem ser piegas, ou a mãe chata que vive em outra época. Das consequências do uso abusivo das telas, o que pode acontecer. Dos problemas do feminismo, das pautas de gênero. Então, tudo isso é falado nesse curso, o OPM, que você vai ficar bem conhecido. E tudo que você precisa saber, sabe para quê? Para ficar seguro, para ficar segura, para qualquer fase do seu filho. Você imprime lá o manual lá e você vai à apostila e você vai ver, você vai ficar segura para todas as perguntas que eles fizerem, para saber argumentar nas rodas de amigos, ou até mesmo na reunião da escola, onde começa a falar um monte de abobrinhas, sabe, tipo o WhatsApp da escola, assim, tipo o WhatsApp das mães. E eu vou deixar então aqui embaixo, na descrição do vídeo, um link do curso para mais informações. Mas desde já eu peço que você leve em conta o que nós falamos nesse vídeo e que não tem outra intenção do que alertar, informar e oferecer para vocês um suporte, uma ajuda para levar sua família para frente. Não deixe para depois, não deixe para o dia de São Nunca. E mais uma vez eu volto a dizer, os pais devem ser os protagonistas na educação dos seus filhos. E isso vai exigir o quê? Vai exigir estudo, preparo, formação. Não dá para ser pai de improviso, não dá. Se não dava antes, cada dia dá menos. E olha, mas fica tranquilo que eu vou estar do seu lado nessa jornada e para sempre estar te ajudando e te dando esse suporte. E eu espero que a gente se veja muito brevemente.